Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém. Nós estamos iniciando agora a nossa aula da Escola Bíblica Dominical, que nós estaremos ministrando daqui para frente online, né, na nossa página no YouTube. E a partir de hoje nós estaremos trazendo todas as lições para que os irmãos não percam as aulas, né, mas que os irmãos possam acompanhar de casa e ter todo o conteúdo da Palavra de Deus nas escolas bíblicas dominical, já que nós não podemos estar reunidos no domingo pela manhã. E hoje nós estaremos tratando, hoje no caso é a segunda lição de uma nova revista que começou na semana passada, né? E que tem o título A Igreja Eleita, né? Que fala sobre a carta de Efésios, de Paulo aos Efésios. E nós vamos falar hoje da segunda lição, que tem o título A Sublimidade das Bênçãos Espirituais, que nós vamos ver as bênçãos no mundo espiritual que o Senhor dá aos seus eleitos. Mas antes disso a gente vai dar uma introdução um pouco na aula passada, que foi a aula introdutiva, que vai falar sobre um pouco da igreja de Éfeso, né? A carta de Paulo, as saudações para quem foi. E vamos dar um pequeno subsídio sobre a aula passada para os irmãos não ficar perdidos. E a carta aos Efésios, irmãos, Paulo escreveu essa carta, né, no ano 60, 61, destinado à igreja que ele tinha evangelizado há algum tempo atrás, né, em sua viagem missionária, se eu não me engano, a terceira viagem missionária que ele foi. Ele evangelizou essa região de Éfeso, né? Abriu igrejas, pregou, evangelizou, passou lá um tempo pregando o evangelho e, com um tempo depois, ele escreveu essa carta aos Éfesos para tratar de algumas particularidades do povo daquela região, né? Falar sobre a igreja, falar sobre a salvação, porque a cidade de Éfeso ela era situada num lugar portuário, ela tinha um fluxo de pessoas muito grande, uma das metrópoles daquela época, e como toda metrópole, né, como toda cidade na antiguidade, ela tinha seus deuses, né? E nós vemos que Éfeso, ela tinha uma deusa principal, a qual todos daquela cidade eles cultuavam a essa deusa, né, que era chamada de Diana ou Artemis, que tinha autoridade sobre a lua, que tinha o seu culto era oferecido por orgias e todas essas coisas. Então Paulo ele escreveu essa carta para exortar os irmãos, para animar, para ensinar a se contaminar, né, a não se misturar com essas coisas desses cultos pagãos. Então, nós vemos que Paulo ele tem um diferencial nessa carta, porque ele começa aqui na nossa primeira lição, diz o seguinte, primeiro versículo de Efésios capítulo 1, de Paulo, pela vontade de Deus, apóstolo de Cristo Jesus. Aqui ele se apresenta como um apóstolo do Senhor pela vontade de Deus, para o povo que vive em Éfeso, isto é, os que confiam, os que creem em Cristo Jesus. Aqui, no caso, na primeira lição, trata-se basicamente disso, né? Ele se apresenta como aquele que foi eleito pelo Senhor, da vontade de Deus, escolhido, e escreve para o povo que vive em Éfeso, a comunidade cristã que vive em Éfeso, né? Os que confiam, os que creram, os que receberam o Evangelho. Então, nós vemos aqui Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, né, particularmente. E ele vai dizer no versículo 3, louvado seja o Senhor, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o que abençoou todo o seu povo com bênçãos espirituais. No caso aqui, esse é o nosso texto áureo, né? O versículo 3 do capítulo 1, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, nós vemos aqui, a nossa lição
tem o nosso texto áureo na base do versículo 3. E nós vemos aqui que aqui a gente volta um pouco, né, à introdução da aula passada, né? Porque aqui nós vemos Deus prometendo bênçãos espirituais por meio de Cristo Jesus, aqueles que ele já tinha citado anteriormente, né, como destinatário dessa carta, que é o povo de Éfeso, e ele ainda mais fala, né, o povo santo, né, os fiéis a Cristo Jesus, conforme o versículo 1. Ou seja, Paulo começa aqui na nossa segunda lição, falando das bênçãos espirituais, que as bênçãos espirituais são para aquelas pessoas salvas em Cristo Jesus, que creram, né, que são santos, que são fiéis a Cristo Jesus. Então aqui já é uma importante lição para que nós possamos aprender de início bênçãos espirituais para pessoas espirituais. Não adianta a gente querer buscar bênçãos espirituais se não formos salvos, se não formos santos, fiéis a Cristo Jesus, né? Não tem como nós buscarmos dons espirituais, a armadura de Deus, fruto do Espírito. Não tem como nós darmos frutos do Espírito, reagirmos, recebermos presentes e dons espirituais, se não formos santos. E já para nós entrarmos no assunto desta época, né, nesses últimos dias, é importante nós buscarmos a santidade, porque nós vemos a palavra de Deus se cumprir. Pestes, rumores de guerra e muitas outras coisas que provam que o fim dos tempos está chegando e que Jesus está voltando. E a palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor, né? Então aqui a gente vê Paulo falando de bênçãos espirituais para aqueles que são santos e fiéis a Cristo Jesus, né? Então, na nossa introdução da nossa lição, né, nós não vamos fazer a leitura para ganharmos tempo, mas está no primeiro capítulo, se os irmãos quiserem acompanhar em casa, Efésios capítulo 1. A nossa introdução, ela deixa uma verdade, né, mostra o resumo do propósito dessa carta. Que desde a eternidade aprove Deus a executar o seu plano. E ele fala esse plano aqui na carta aos Efésios. E qual é esse plano? A restauração e a reconciliação da humanidade que caiu, né, no jardim, que pecou, que ouviu a serpente. Então, a carta aos Efésios tem como ponto principal falar sobre a restauração do homem caído e a reconciliação da humanidade com Deus. Então nós logo vemos que é a humanidade no geral, porque Paulo aos Romanos ele vai dizer que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, logo quando todos pecaram, a humanidade virou uma humanidade necessitada de salvação. Ninguém conseguia se salvar, né? Por isso que a palavra de Deus vai falar sobre o Cordeiro que foi entregue para nos salvar desde a fundação do mundo. Deus já tinha esse plano em sua mente. Nós cremos nisso, que ele já tinha esse plano. Porque quando o homem caiu, a serpente, o Satanás, ele pensava que tinha ganhado essa batalha. Ele pensava que tinha conseguido. Mas Deus, ele já tinha seus planos a executar, né? Então, esse é o tema da lição, reconciliação e restauração da humanidade caída com Deus, trazer de volta. E nós sabemos, né, que, falando de bênçãos espirituais, Jesus ele fala lá no Sermão do Monte, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Então, essas
Jesus ele já deu um aviso prévio de bênçãos espirituais. Porque, se nós formos analisar, bênçãos materiais é para todos. Todas as pessoas têm e buscam as coisas materiais. Todo ser humano. Tanto os crentes como não crentes. Tanto aqueles que professam a fé como não. Os que creem em Deus como não. Todos eles buscam bens materiais. A diferença aqui que Jesus falou é para que os salvos busquem bênçãos espirituais primeiro. Bênçãos dos céus. Buscar o reino de Deus. Aquilo que Ele nos tem a oferecer que não está na terra, que não é visível. Aquilo que a traça não pode corroer. Então, Jesus aqui no Sermão do Monte, ele já dá uma brevidade disso que Paulo vai ensinar. Porque muitas pessoas procuravam e se preocupavam com o que ia comer, com o que ia calçar, com o que ia vestir. E muitas pessoas, até mesmo nos dias de hoje, vivem em torno daquilo que vê. Até mesmo, infelizmente, na igreja. A gente vê pessoas que estão na igreja buscando de Deus bênçãos materiais. E a gente vê muitos pregadores, muitos pastores, muitas pregações de teologias de prosperidade que só fala de um tempo presente, de bênçãos que o Senhor pode nos oferecer. E a nós cremos, e nós temos que saber que nós temos que servir ao Senhor, não pelo que Ele tem a nos oferecer, mas pelo que Ele é, pelo poder da sua glória, pela gratificação da salvação, pelo que Ele fez por nós, não pelas bênçãos materiais. As bênçãos materiais são consequências, por isso que Jesus diz, as demais coisas serão acrescentadas. Todas as outras coisas que nós precisamos serão acrescentadas, porque Jesus diz que Ele provê para os pássaros que não plantam e nem colhem. Ele provê o alimento diário. Para os lírios, para as plantas, para as flores, Deus provê a beleza. Deus provê aquilo que ela necessita. Então, não devemos buscar isso. E nesse tempo de crise, numa crise a qual a gente da nossa época não viu ainda, nós temos que nos apegar mais a Deus e buscar as bênçãos espirituais, que é aquilo que Ele tem a nos oferecer de melhor, aquilo que o mal não pode tomar, né? Por isso que em Apocalipse João fala, guarda aquilo que você tem de mais precioso, para que o inimigo, para que ninguém tome a sua coroa, que é as bênçãos espirituais, é a fé, é aquilo que o Senhor pode nos dar. E nós temos a lição vai falar, né? De algumas bênçãos espirituais, vai retratar algumas. Algumas, e eu separei aqui para os irmãos, duas bênçãos de cada, né? Duas bênçãos espirituais dadas pelo Pai, né? Pelo nosso Deus Pai, e duas dadas pelo Deus Filho e pelo Espírito Santo. Então, a primeira bênção espiritual que nós recebemos de Deus Pai é a eleição, né? Ele nos elegeu. Está aqui no capítulo 4, no versículo 4. Ele nos escolheu, Ele nos elegeu em Cristo Jesus antes da criação do mundo, do universo, para sermos santos, né? Então, a primeira bênção que nós vemos aqui é porque Ele nos elegeu, Ele nos escolheu. Em Atos, nós vamos ver, em Atos capítulo 4, vamos meditar aqui com os irmãos, e ele vai falar dessa salvação, que Ele nos escolheu, Ele nos salvou antes da fundação do mundo, né? E nós vamos falar sobre essa eleição, só para dar uma introdução, porque na próxima aula vai falar mais sobre a eleição, né?
E aí o professor vai dar uma explicada melhor. Nós vamos dar só uma passada superficialmente. Atos capítulo 4, versículo 12. Vai dizer o seguinte: não há salvação em ninguém mais, porque não existe outro nome debaixo do céu, dado à humanidade pela qual devamos ser salvos. Ou seja, a salvação ela é dada a toda a humanidade e não é por outro nome. Não existe salvação em mais ninguém senão Jesus. Por isso que Paulo fala, a salvação ela é um dom de Deus. Isso não vem de nós, é por meio da fé em Cristo Jesus. Não vem de nós, é Ele que nos deu. E não é por obras, para que ninguém se glorie, né? Então Paulo, ele deixa claro, e aqui Lucas em Atos, ele fala que é dada a salvação somente por meio de Jesus a toda a humanidade. Aí nós devemos aqui, como nós professamos a nossa fé, nós assembleianos e muitas outras denominações que creem no na nossa doutrina, nós falamos que é sobre toda a humanidade, né? Na próxima lição vai ser explicado com mais detalhes essa parte. Toda a humanidade, não apenas alguns, não apenas algumas pessoas, alguns indivíduos, mas nós vemos que o Cordeiro de Deus ele foi entregue por todos os homens, para toda a humanidade, para salvar todos. Nós devemos saber que a salvação é para todos. Infelizmente, também sabemos que nem todos se salvarão, né? Porque nem todos crerão, nem todos confessarão. Porque a palavra de Deus diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê já está condenado. E aquele que confessa o Filho perante os homens, né? O Filho vai confessar perante o Pai. Então, nós sabemos que são algumas pessoas que vão confessar, que são algumas pessoas que vão crer, que são algumas pessoas que realmente vão alcançar a salvação. Mas a salvação foi estendida a todos, né? Porque lá em Timóteo, nós podemos ver, em 1 Timóteo capítulo 2, nós vamos ver mais sobre isso. O Paulo explicando um pouco mais sobre esse tipo de eleição. Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Ele deseja que toda a humanidade seja salva, que chegue ao pleno conhecimento da verdade, né? Paulo aqui deixa bem claro, ensinando a Timóteo, até porque Timóteo foi um dos pastores, foi alguém que foi enviado por Paulo para ir à igreja de Éfeso. Então, nós vemos aqui Paulo, mais uma vez, né, em outra de suas cartas, falando sobre a eleição e falando sobre que essa eleição, que essa salvação é abrangente a todos os homens, não apenas a alguns, como algumas teologias ensinam, né? Então, a salvação é dada a todos os homens. Aqueles que aceitarem são eleitos para o céu, aqueles que não aceitarem não são eleitos. A segunda bênção do Deus Pai é Ele nos predestinou, né? Outra coisa que está ligada à primeira, né? E falando de outra teologia, né? Que mais para frente na outra lição vai ser mais bem explicada, porque é o tema da outra lição, né? Então, a segunda bênção espiritual do Deus Pai Ele nos predestinou, né? Ele nos predestinou. Predestinou a quê? Né? Ele nos predestinou a quê? A sermos filhos de Deus, sermos escolhidos, sermos salvos e considerados filhos. No versículo 5, ele predestinou, ele determinou, ou em outras traduções, ele determinou de antemão, ou ele predestinou por meio de Cristo Jesus, que fôssemos seus filhos, de acordo com o seu prazer e propósito. Ou seja, o prazer de Deus Pai, né, depois que ele viu a queda do homem,
era que o homem se reconciliasse com ele. E como nós vimos que antes da criação do mundo, né, o Senhor já nos escolheu, né, Ele nos elegeu. Então, o propósito de Deus, já que Ele nos escolheu, era que Ele nos colocasse num caminho que fosse segundo a sua vontade, porque a humanidade andava segundo a vontade própria, né? Nós vemos lá em Gênesis que o homem fazia o que queria, né? Não temia a Deus. Então, Ele nos predestinou para o seu propósito, para o seu prazer, para que fôssemos chamados filhos. Aí nós temos a palavra lá em João, né? Segundo o Evangelho de João, segundo escreveu João, no capítulo 1, no versículo 12, a todos quantos creram, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, né? Aí nós vemos aqui uma coerência entre esses versículos. Deus nos predestinou, nos escolheu para que fôssemos filhos, né? Como também está escrito no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, que aqueles que creram, Ele deu o poder de serem considerados filhos de Deus. Então, essa, no caso, então, é a predestinação, é aquilo que nós temos, né? Nosso entendimento, é a nossa fé, é a nossa regra de fé. Nós acreditamos nisso, que nós aceitamos a Ele, confessamos como o nosso único Salvador, que nós escolhemos obedecer os seus mandamentos. Nós somos, a partir daí, eleitos. A partir daí, somos predestinados à salvação, porque escolhemos, porque no caso aqui dessa predestinação, nesse determinar de antemão, é o caminho a ser seguido. Antes da fundação do mundo, Ele já determinou 2 caminhos. Deus já sabia, pelo seu poder, pela sua onisciência, né, pela sua presciência, que Ele ia criar o homem e o homem ia cair. O homem ia pecar, ia abandonar os preceitos, ia se voltar para aquilo que é errado. Então, antes disso, Deus já sabia antes de criar o homem. Por isso, de antemão, Ele já preparou os 2 caminhos. Porque o homem escolheu o caminho errado, então Ele preparou também o caminho certo. Ele sabia que o homem escolheria a desobediência, o mal. Então Ele já preparou a redenção, já preparou o caminho que leva à salvação, que é por meio do seu Filho Jesus. Então nós cremos, né, que está aí a predestinação, a eleição. Quando aceitamos, quando Ele escolheu a nós como discípulo, quando Ele nos chamou e nós aceitamos o seu chamado, passamos a ser predestinados a ir aos céus. Porque essa é a razão de estarmos nos caminhos do Senhor. Essa é a razão de obedecermos, de buscarmos a Deus. Ir aos céus. Ou seja, quem aceita Jesus é predestinado aos céus. Estar no caminho dos céus. Mais na frente nós vamos ver também no Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, versículos 13 em diante, vai falar sobre a porta estreita e a porta larga. A porta larga. Entrai pela porta estreita, porque ela é a que te conduz à salvação. Mas a porta larga, ela conduz à perdição. E pela porta estreita são poucos os que passam, mas pela porta larga são muitos, né? Então aqui Jesus, Ele já dá o ensinamento prévio de que tem a escolha, né? Que nós devemos escolher qual porta nós devemos entrar. Nós somos livres para escolher o caminho.
Só que depois que escolhemos o caminho, aí pronto, se nós escolhemos a porta estreita, somos predestinados ao caminho estreito que leva à salvação. Se nós escolhemos a porta larga, somos predestinados ao caminho de perdição. Né? Então, somos livres para fazer a escolha, mas depois que fazemos a escolha, nós temos a nossa recompensa. Né? Isso é a lei da semeadura. Né? Sabemos, né, entendemos que Jesus ele fala sobre a parábola da semeadura, que aquilo que você planta é o que você colherá. Né? Então, nós entendemos isso, porque essas duas, né, eleição e predestinação, as bênçãos espirituais dadas pelo Deus Pai, porque ele viu que a humanidade se perdeu e precisava de salvação. Então, ele fez, né? Ele realizou um plano para solucionar, né, aquilo que havia se perdido, trazer de volta, reconciliar e restaurar a humanidade a si. Nós temos logo em seguida, então, também as bênçãos espirituais do Deus Filho, né, Jesus Cristo. Se Deus Pai anteriormente ofereceu, né, teve o plano de nos salvar, então nas bênçãos espirituais dadas pelo Filho, né, é a realização desse plano. Aí nós vamos ver aqui a primeira bênção espiritual do Deus Filho, no versículo 7. Junto a Ele, né, pelo derramar do seu sangue, fomos libertos. Nossos pecados são perdoados. Isso de acordo com a riqueza da graça, ou seja, Deus, Ele preparou antes da fundação do mundo todo o plano, né? E no momento oportuno, Ele enviou o seu Filho para cumprir, né? O Pai já tinha nos dado essa bênção, né? E pelo seu Filho, Ele botou em prática. E em Jesus, a primeira bênção que nós conseguimos em Jesus, qual é? É a remissão dos nossos pecados, né? Porque foi para isso que Ele morreu, né? Foi para isso que Ele veio à Terra, Ele se fez carne, como diz Filipenses capítulo 2. Ele subsistindo na forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes se humilhou a si mesmo, se esvaziou da sua glória, tornou-se em semelhança de homens, foi humilhado, se entregou à morte, morte de cruz. Então, Ele se entregou, se fez na nossa figura para conhecer as nossas dores e morreu por nós, para que os nossos pecados fossem salvos, né? E como nós já tínhamos lido em Atos capítulo 4, não há salvação fora de Jesus. Salvação só em Cristo Jesus. Não há outro nome na terra, né? Debaixo do céu não existe outro nome na qual nós possamos encontrar salvação. Isso a gente vê em muitas passagens da Bíblia. E outra bênção, a segunda bênção espiritual dada pelo Filho, né? Por Jesus, o versículo 11. Também junto a Ele nos foi dado herança, a nós escolhidos de antemão, aquele a quem foi eleito, de acordo com o propósito daquele que age em todas as coisas para manter a sua vontade. Então, Ele nos deu herança, Ele nos fez por herança, né? Aí nós vemos em Romanos, vamos ler Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, falando sobre, né, um pouco sobre essa referência, algo a respeito. Romanos 17, 18. Se somos filho, então também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo Jesus, né? Se sofrermos com Ele, a fim de também sermos glorificados com Ele, né? Se nós sofrermos com Ele, também seremos glorificados com Ele. Não acho que o sofrimento pelos quais passamos agora sejam dignos de ser comparado com a glória do porvir, com a glória do futuro, com o que vai ser revelado. Então aqui nós vemos que somos
co-herdeiros. Temos parte na herança. Então essa é uma promessa, é uma bênção espiritual. A segunda bênção espiritual é dada pelo Filho. Somos co-herdeiros em Cristo Jesus. Somos herdeiros de Deus. Ele nos deu essa bênção. Todos aqueles que creram, deu também o poder de ser chamados filhos de Deus. Recebemos a herança. Um dia estaremos com Ele sentado. Cearemos perante a sua mesa, perante as bodas do Cordeiro. Estaremos num céu de glória, né? Receberemos a nossa coroa de glória, a nossa recompensa. Receberemos o nosso galardão, né? Então, nós temos toda uma herança que foi a que Ele nos prometeu. E não é nessa terra, né? Isso é bênção espiritual. É bênção de forma espiritual. Porque até no Antigo Testamento, né? E também Jesus, que aqueles, né, que buscam as coisas, os bens materiais, eles vão receber o seu bem material na terra, mas aqueles que buscam o reino, eles receberão nessa vida e no porvir, né? Então que nós possamos buscar essa herança, que nós possamos acreditar nessas bênçãos espirituais, buscar isso, buscar primeiro essas coisas que são do alto, nos apegar a isso, porque é o que nos vai levar ao céu, né? E se o céu não for a nossa esperança, então tem algo de errado na nossa caminhada cristã. Se você é crente, se eu sou crente, se nós estamos na presença do Senhor, se nós nos dizemos cristão e o nosso foco não é o céu, então tem alguma coisa de errado, né? Se o nosso foco não é buscar o reino, nós devemos reavaliar a nossa fé, né? Em Romanos 10, fala um pouco a respeito disso também, né? Em Romanos capítulo 10, Paulo vai falar alguma coisa a respeito, né, sobre a salvação, ser salvo em Cristo Jesus, receber essa herança. Romanos 10, 13. Porque todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. O que invocar o nome do Senhor será salvo para receber essa herança, né? Aí ele ainda diz mais, como eles poderão invocar uma pessoa em quem não creram? Como vão crer numa pessoa que não conhece? Como poderão crer em alguém de quem não ouviram nada a respeito dele? Como poderão ouvir se ninguém lhes anunciar? E como poderão anunciar se ninguém se dispõe aí? Como está escrito, quão belos são os pés dos que anunciam as boas novas a respeito de paz, né? Então, nós devemos crer no que Ele tem para nós devemos buscar o reino de Deus e propagar a outras pessoas, porque o que invocar vai ser salvo, né? E nós cremos nisso. Aí nós temos que a gente tem mais duas bênçãos espirituais do Espírito Santo. As duas primeiras foram dadas pelo Deus Pai, as seguintes foram dadas pelo Deus Filho, que é Jesus Cristo, e a terceira, né, as duas últimas, é pelo Espírito Santo. E quais são essas? A primeira, né, versículo 13 do capítulo 1, é o selo do Espírito Santo, né? Nós fomos selados, está escrito aqui, o versículo 13 diz o seguinte: além disso, vocês que ouviram a mensagem da verdade, o evangelho que lhe oferece salvação, e creram, depositaram a sua fé em Cristo Jesus, foram selados por Ele, né? Com o Espírito Santo prometido. Então, nós vemos aqui que nós fomos selados. Por quê? Porque nós ouvimos a mensagem, né? A palavra da verdade, o evangelho da salvação. Nós ouvimos esse evangelho e cremos nele, em Cristo Jesus. Por isso, né, com isso, nós recebemos o evangelho, recebemos Jesus, recebemos a salvação e junto com a salvação, né, quando confessamos, ouvimos, cremos e confessamos, nós
recebemos o selo do Espírito Santo. Aí nós devemos diferenciar, porque algumas pessoas acham que o selo é a mesma coisa do dom. Algumas pessoas acham que é línguas, né? Acha que é os dons do Espírito. Mas na verdade, todo aquele que aceita, que confessa, ele é selado, né? Está escrito aqui. Os que ouviram o Evangelho, a palavra da verdade, o Evangelho, e creram e confiaram em Cristo Jesus, né? Foram selados pelo Espírito Santo. Então, nós cremos em Jesus, ele veio, realizou a obra que o Deus Pai, que seu Pai tinha feito, né? De salvar a humanidade. Por meio da sua obra, aqueles que creram foram selados pelo Espírito Santo. Aí nós vemos a atuação da Trindade, né? Do nosso Deus como Trindade. A atuação do nosso Deus, do todo, né? Do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito. Ele age em nós. Aquele que age em nós para a sua obra. Então, a primeira coisa nós temos é o selo. Primeira bênção espiritual vinda do Espírito Santo. Ele vem e nos sela como nós recebemos. Porque em João, vamos ler aqui João, Evangelho de João, capítulo 7, para nós termos uma base, uma referência sobre isso, sobre o selo do Espírito Santo. João capítulo 7, versículo 38. Quem crê em mim, como dizem as Escrituras, fluirão rios de água viva no seu interior. Ele estava falando, versículo 39, ele estava falando sobre o Espírito Santo, a quem os que confiaram nele haveriam de receber mais adiante, mais tarde. O Espírito ainda não fora concedido porque Jesus ainda não tinha sido glorificado, né? Então aqui Jesus ainda estava dando os seus mandamentos, falando, né, sobre o reino, e ele falava sobre quem crê, né? Quem crê em mim, como está escrito, fluirão rios de água vivas no seu interior. E na Bíblia, quando nós falamos de rios de água viva, ou rios, ou águas, nós falamos, né, na maioria dos casos, do Espírito Santo. Fluirá o Espírito Santo no nosso interior. Quem crer, quem acredita, quem confessa, vai receber o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai fluir como águas vivas no seu interior, né? E a explicação, versículo 39, ele estava falando, né, do Espírito que o povo que creria nele havia de receber. Só que mais para frente, né, quando ele fosse glorificado, quando ele morresse, quando ele ressuscitasse, né, aí o povo receberia o Espírito Santo. Então, todo aquele que crê, que confessa, que aceita a Jesus como seu Salvador, ele é selado pelo Espírito Santo. Recebe o Espírito Santo, né? Ah, irmão, mas eu não falo em línguas, mas eu não profetizo, mas eu não prego, mas foi selado pelo Espírito Santo. Foi selado, recebeu a salvação. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele testifica em nós todas essas coisas. Se você levantou sua mão, tomou essa decisão, porque salvação é questão de decisão. Tomou a decisão, aceitou, creu, você é selado e isso lhe é imputado por justiça, você recebe a testificação do Espírito Santo e você tem dentro de si a certeza da sua salvação. Aí tem aquela deixa de muitas pessoas, eu não sei se eu sou salvo, eu não sei se eu vou para o céu, eu não sei se Jesus voltar agora, eu estou preparado. Irmão, aí tem que voltar ao primeiro amor, tem que rever esse conceito, porque se nós não temos certeza na nossa salvação, o negócio está meio complicado, né? Porque o Espírito Santo testifica em nós. Se nós não temos a certeza, não temos mais o Espírito Santo. O Espírito Santo já se foi. Então nós temos a certeza porque temos o Espírito Santo. Se temos o Espírito Santo, temos a certeza. E se temos as certezas, nós temos a salvação.
O segundo é o penhor, né? A segunda bênção do Espírito, lá em Efésios, para a gente encerrar. A última bênção que a gente vê aqui na carta de Paulo aos Efésios, versículo 14, que garante a nossa herança até que tomemos posse dela. Dessa forma, lhe rendamos louvor proporcional à sua glória, né? Garantia, né? Ou em algumas traduções, o penhor do Espírito Santo que nos garante. Nos garante que tomamos posse daquilo que Ele nos ofereceu, né? Em algumas traduções, penhor. E o penhor é o quê? É a garantia. O Espírito Santo, Ele nos sela, e quando nos sela, nós sabemos, Ele testifica, nós temos a certeza da salvação. Quem crê em mim, está escrito, né? Quem crê em Cristo Jesus será salvo. E Ele é o penhor, é a garantia de nós, que enquanto estamos na terra, temos essa garantia de que Ele vai voltar, né? De que Jesus vai voltar. Essa é a garantia que nós temos. Em Colossenses, se não me falha a memória, fala das abominações do fim dos tempos, da revelação do anticristo, e que o espírito, né, do anticristo, as abominações, elas só ainda não apareceram porque tem algo que o impede. E o que é que o impede? A noiva do Cordeiro e o Espírito de Deus que ainda está na terra. Então, essa é a garantia que nós temos. O Espírito Santo nos garante que Ele vai voltar. Se formos analisar, a parábola das 10 virgens fala de um casamento, né? Que vem, e se a gente for analisar um casamento, na época de Jesus, o noivo vem, ele paga o dote, ele paga a quantia ao pai da noiva, ele volta, vai preparar a sua casa, vai preparar o seu leito, a sua propriedade, depois ele volta, né, para buscar a noiva. Ele já pagou o penhor, ele já pagou o dote, ele já fez o contrato, assinou, então ele tem que voltar, né? E nós cremos na palavra do Senhor, e isso é uma comparação, porque Ele morreu na cruz por nós, né? Derramou o seu sangue, nos comprou, esse foi o valor, esse foi o preço que Ele pagou por nós, e a garantia desse preço é o Espírito Santo. Então nós devemos ter a certeza, nós devemos saber que nós somos comprados, que nós temos um valor, que nós temos uma garantia. O que o inimigo quer nesses últimos dias, como sempre foi o papel dele, é iludir ou tentar fazer a gente perder essa fé em Cristo Jesus. Porque se Ele disse que comprou, que nos salvou e nos deu essa garantia, a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se tem alguma coisa na tua mente, se tem alguma coisa que vive perturbando, que vive trazendo à memória aquilo, né, tentando condenar o nosso passado, alguma coisa, então nós devemos repreender, nós devemos voltar-se para Jesus, nós devemos orar e acreditar no que Ele disse, na promessa que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E mais no Antigo Testamento, Deus vai falar que o Senhor Deus, Ele perdoa os nossos pecados, joga no esquecimento e não se lembra mais deles. Então nós devemos nos firmar a isso, nessa garantia, porque nesses últimos dias tem pessoas que acham que Jesus não vai mais voltar. Tem pessoas que já perderam a fé. Tem pessoas que infelizmente já renunciaram o nome de Jesus. Perderam a credibilidade, né? Então nós devemos acreditar nisso. Nós temos fé que Ele nos comprou com alto preço
preço que dinheiro nenhum compra. E Ele nos deu a garantia disso, que Ele vai nos voltar, que Ele vai voltar para nos buscar. E um dia estaremos com Ele, né, na glória, né? Veremos a sua face, seremos glorificados como Ele é, né? E para finalizar, em Apocalipse, né, para nós vermos essa garantia, capítulo 22, 17, apóstolo João, ele vai dizer: o Espírito e a noiva diz, vem. Aquele que ouve, diga, venha. E todo aquele que tem sede, venha e beba da água da vida. Então nós vemos aqui, né, um selamento, né, no livro de Apocalipse, tratando dessas coisas, de que o Senhor, Ele está nos garantindo a vitória. E o inimigo não vai conseguir, né, se assim a gente segurar firme e manter a nossa fé, não vai conseguir, né, arrancar aquilo. Se a gente se colocar naquele lugar, né, de guardar o que nós temos, né? Por isso nós temos que nos resguardar, acreditar, crer nas promessas, porque se nós estivermos firmes nessas promessas, nós não seremos abatidos pelo inimigo, né? Então essas foram um resumo, uma parte das bênçãos espirituais, e que nós possamos meditar nessas palavras e buscar isso para nossas vidas. Nesses últimos dias, buscar as bênçãos espirituais, o reino de Deus e a sua justiça, porque as outras coisas vão ser acrescentadas. Aqui eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.